Cadê a samambaia, as plantas? O que aconteceu? Boa noite, Caê. Boa noite, peguei aquela conexão Campos, Chapecó, estou aqui lá do sul do país, então estou sem samambaia, estou aqui no outro cenário, mas para falar desse Flamengo aí que, para variar, né, tem muita coisa para falar, muito assunto, então vamos ver o que a gente pode falar de Rogério, de Léo Pereira, de Diego Alves, de desfalque, de jogo com o Santos, então eu vou jogar para você, tipo amigo oculto, você escolhe o tema aí e a gente vai falando daqui. Nossa, gostei disso, hein? Ele já praticamente colocou ali vários tópicos para a gente discutir, é só tirar o papelzinho. Vamos começar pelo Rogério Ceni primeiro, né? Então, ele está tendo agora essa primeira semana mesmo cheia de trabalho, né? Teve aquela semana entre os jogos do Racing, mas começou numa terça e acabou numa outra terça, então não foi tão completa assim. Agora ele está tendo sim uma semana inteira de trabalho muito elogiada. A gente já vinha falando aqui ao longo das últimas semanas, aquele feedback que nós tentamos ter ali do ambiente do Ninho, dos jogadores, enfim, como que eles têm achado tudo do dia a dia que nós trouxemos tantas vezes aqui, que era de insatisfação e crítica ao modus operandi, a metodologia do Domi. Com o Rogério é bem o contrário, assim. Eles elogiam bastante, eles estão muito satisfeitos com a intensidade, né, aquela palavrinha que a gente fala tanto no futebol atual, falam que ele é muito intenso e muito atualizado, assim. Uma curiosidade que me contaram é que hoje, 3 para 4 semanas já dele no clube, ele nunca repetiu um treino de um dia para o outro, assim. Ele sempre trouxe treinos novos, atividades novas, e esse elenco tem gostado muito disso. Eles estão bem empolgados e satisfeitos, até por isso amenizou um pouco o clima ali, aquela ressaca pós-eliminações, tanto que eles, após o jogo contra o Racing, fizeram ali uma corrente, mesmo ali naquela depressão de eliminação, uma corrente, e disseram, não, claro que não tem ninguém feliz, mas a gente está vendo que a coisa está melhorando, e fizeram ali meio que um pacto de buscar essa volta por cima e buscar esse título do brasileiro. Falando da partida em si, contra o Santos, pela primeira vez, ele vai poder ter à disposição Gabigol e Pedro. Aquela pergunta da Sirene que eu já respondi 827 vezes aqui. Vamos ver qual que é a resposta do Rogério. Ele tem agora os dois à disposição. Vamos ver o que ele faz, o que ele decide, se ele coloca um dos dois com o Bruno Henrique ou se ele vai buscar uma opção dos dois juntos ali. A gente não sabe, até porque ele não treinou o time formado do 1 a 11 ainda, mas ele tem os dois à disposição. E tem um Pedro empolgadíssimo, Pedro que foi comprado à Fiorentina essa semana e deu entrevista no Ninho do Urubu, falou sobre repetiu que é rubro-negro desde criança, que é um sonho. Enfim, bora escutar o atacante do Flamengo aí, que está com o astral lá em cima depois de garantir mais 5 anos no clube do coração, como ele sempre fala. Dar o máximo aqui dentro de campo pelo Flamengo, junto com meus companheiros, que é o elenco que a gente tem, não tem como não falar em brigar por títulos, né? Temos que correr atrás dos títulos de 2021, desse resto do brasileiro, e tenho certeza que serviu de aprendizado, infelizmente, as eliminações, mas meu projeto é fazer gol, jogar bem e dar o máximo para conquistar títulos junto com meus companheiros. Ô, Caê, enquanto o Pedro estava falando, eu vi você bebendo, é o pré-treino, não é? Não, eu tô com a boca seca, talvez no pré-treino de mais cedo aqui. Tô no projeto aí, não é mais um projeto verão, agora é o projeto papai, né? Aí nós estamos aqui na atividade para ter energia, né? Verdade, a gente brinca com... Boa, garoto. A gente brinca com o Caê, né, que ele é sempre muito enérgico, então a gente brinca que ele tomou um pré-treino e veio pro troca aqui, ó, correndo, traz várias informações, porque tem bastante coisa pra gente falar do Flamengo. Aí, quando entrou o Pedro falando, tava o Caê ali bebendo, eu disse, esse é o pré-treino, é o segredo do Caê. Parabéns, papai do ano, hein? Parabéns. Obrigado, Parabéns. obrigado. Vou passar aqui a bola pro Rafa e pro Grafa. Flamengo e Santos, como disse o próprio Caê, agora o Rogério está tendo um pouco mais de tempo para pensar nesse trabalho com o Flamengo. Como é que vocês enxergam daqui para frente esse Flamengo no Campeonato Brasileiro? Curioso, Karine, pelo mesmo motivo que o Caê trouxe, né? As escolhas. É um elenco robusto, um elenco de opções e tentar entender qual vai ser esse desenho. Se a gente for falar ou lembrar, por exemplo, que foram as escolhas no momento da eliminação para o Racing, o Rogério ele tem uma tendência a imaginar a equipe com muitos jogadores de mobilidade, de agressividade, de movimentação. Acho que há uma
uma vantagem para o Gabigol com relação ao Pedro que não existia no trabalho anterior, no trabalho do Domi. Mas ainda assim, talvez ele faça um desenho com os dois por dentro, já que também imagina muitas vezes a equipe com esse quarteto ofensivo, e abra o Bruno Henrique no lado esquerdo. E aí pode sobrar para um dos outros jogadores. O Flamengo tem, para o jogo contra o Santos, por exemplo, uma escassez de opções nas primeiras funções, nas primeiras posições do meio-campo, com a lesão do Arão. Já a ausência mais longa do Thiago Maia, enfim. Então, eu estou curioso para ver esse aproveitamento do Pedro por característica, se vai jogar ao lado do Gabigol, e dessa questão, né, das escolhas dos jogadores de lado, que geralmente, quando a gente fala do trabalho principalmente do Fortaleza, e que tem um outro peso, tem um outro tamanho, eram jogadores em posição física também, né, de velocidade, de arrancada, de campo para correr, né, de espaço. E Arrascaeta e Everton Ribeiro são o oposto disso. São jogadores de aproximação, de troca de passes, de organização. E essa é a curiosidade que eu tenho na montagem de time do Rogério, nesse momento em que ele tem mais tempo para trabalhar. Grafa. Oi, Karine. Tá pensativo, hein? Eu estava imaginando como é que o Rogério poderia fazer essa utilização de Gabriel e Pedro juntos, né? Eu acho que no Fortaleza, em alguns momentos, alguns jogos que eu fiz, ele utilizou o próprio David com o próprio Wellington jogando à frente também, o David se movimentando mais. Eu acho que é importante ele dar um descanso para o Bruno Henrique também, que o Bruno Henrique, na ausência de Pedro e de Gabriel, foi muito sacrificado, né? Jogou em alguns momentos no sacrifício, chegou até a ter tá perto de ter uma lesão, mas eu acho que ele vai utilizar o Pedro um tempo, o Gabriel um tempo, vai trazer eles aos poucos para a equipe, né? Porque eles estão um tempo de inatividade também, e o risco de já usar os 90 minutos pode ocorrer uma lesão também. Acho que o Rogério tem essa consciência, ele tem muita opção também, né, no setor ofensivo agora com a volta dos dois, mas tem essa deficiência aí, essa falta de jogador ali no começo do meio-campo, né? Na organização do meio-campo, na saída de bola ali com a lesão do Arão e do Maia. Como é que ele pode fazer? Se ele pode trazer o Gerson um pouco mais para trás, botar o Everton Ribeiro também mais centralizado também. Ele tem muitas opções, né? Ele tem jogadores de qualidade que podem desempenhar várias funções aí dentro do campo. Caê, a gente estava falando também de quantos minutos os principais artilheiros da hora, precisam para marcar um gol, né? E o Pedro é o que menos precisa de tempo para marcar um gol. A gente colocou isso aqui no nosso primeiro bloco, 110 minutos por gol, no caso o Pedro, né? 39 jogos que ele participou e 2.208 minutos em campo. Ele falou sobre isso também na coletiva de imprensa, né? Falou sobre muita coisa aí, disse dessa estatística que é a favor dele, né? Ele tem até mais jogos do que o Gabriel, mas se colocar mesmo minutos, ele tem menos minutos que o Gabriel, que o coloca em vantagem nessa disputa. Vamos escutar e depois a gente fala sobre outros temas. Aperfeiçoar ainda mais a minha finalização, treino bastante para isso. Eu acho que tem que ter essa frieza ali na hora da frente do goleiro, mas é muito trabalho, dedicação e também muita frieza ali para saber botar a bola para dentro do gol. Aí, Pedro, então, falando sobre isso que a gente estava aqui já discutindo anteriormente no Troca de Passes. Agora fica à vontade, Caê. Tem o William Arão, que está machucado para a gente falar, Léo Pereira, também do comportamento dele. Vá fundo, tem bastante coisa. Vai ter que tomar mais um gole d'água aí. Deixa eu tomar até aqui agora, aqui logo. Toma, pode tomar, fica tranquilo. Taça bonita, hein? Senão a boca fica seca. Pois é. Verdade, eu também fico aqui morrendo de sede. Mas está aqui embaixo a minha água. Então, por partes, o Arão sofreu uma lesão muscular essa semana. O clube informou hoje, fez exames e a lesão não é simples. O clube não costuma divulgar o grau da lesão, mas não é uma lesão simples. Então, a tendência é que ele fique até um bom tempo fora. Não vou cravar aqui de que não volta mais esse ano, que ainda faltam aí 20 dias, mas é difícil porque não é uma lesão tão simples. Já não tinha o Thiago Maia e uma das opções também poderia ser o Diego, pode ser o Diego, mas o Diego foi um dos atletas escolhidos pela comissão técnica para essa semana, fazer um trabalho de reforço muscular, ele e Bruno Henrique. Então o Diego está focado nesse trabalho de reforço, não há lesão, ele não está descartado, mas por conta desse trabalho que é avaliado dia a dia, ele pode ser preservado do jogo contra o Santos. Então o Diego, que seria a opção ali até mais óbvia, junto com o João Gomes, que é um garoto também da base, mas é muito mais jovem. O Diego ainda é dúvida por conta desse trabalho de
de fortalecimento. E o Rafa falou um pouco de escolhas, e uma coisa que desperta muito a curiosidade da torcida do Flamengo, principalmente, é a escolha pelo Gustavo Henrique em algumas partidas do Rogério. O Gustavo Henrique tem falhado, isso aí a gente não tem como negar, a gente vê nas partidas, e aí questiona-se muito o porquê das escolhas pelo Gustavo Henrique, e a gente foi atrás disso, foi apurar, foi entender o bastidor ali, até porque o Rodrigo Caio é unanimidade, do outro lado não tem ninguém que seja assim de tanta segurança, e a gente escutou de muitas pessoas ali do bastidor, do dia a dia do CT, pessoas que nos auxiliam nessa cobertura, nessa apuração, de que a diferença é muito comportamental, que o Gustavo Henrique, mesmo que ele falhe, mesmo que ele não tenha performado mesmo dentro do esperado, dentro de campo, ele consegue encarar essa pressão e as críticas e o momento ruim de uma maneira muito mais natural e tranquila, e encarar mesmo de frente do que o Léo Pereira, que é o outro zagueiro também experiente e que seria uma opção até agora pela esquerda, já que o Gustavo Henrique está suspenso, mas a percepção ali no ambiente do CT é de que o Léo, diante das atuações ruins, das falhas, das críticas, foi se fechando muito, foi ficando muito mais retraído, introspectivo, foi meio que se anulando, e isso tem pesado na avaliação. Ele está à disposição agora para domingo, disputa com o Natan, que é canhoto também, mas isso tem pesado bastante na avaliação a ele ali, e é uma coisa que preocupa a comissão técnica, preocupa aquelas pessoas do CT, esse estado anímico dele, essa autoconfiança dele, ele não se abalar tanto para que ele possa voltar e ter mais chance de performar. Então, diante de dois zagueiros que têm falhado até com certa constância, a atitude, a postura do Gustavo Henrique no dia a dia, ele passa muito mais confiança de que ele não vai se abater do que o Léo, e por isso, nas últimas partidas, ele foi o escolhido, ele foi o preferido do Rogério. É curioso, né? Porque a gente vê em campo ali, ele errando e tal, e a gente acaba, muitas vezes, até achando que o psicológico dele está abalado, mas a avaliação do Rogério, da comissão, até dos próprios companheiros, é de que, nesse sentido, o Gustavo se sobressai, e por isso ele vinha sendo escalado. Grafa, vou passar para você direto a palavra. Essa parte de comportamento acaba contando muito também, né, nos bastidores, e reflete depois no entrosamento ali, na hora de atuar mesmo dentro de campo. Você que foi jogador, como é que administra essa questão psicológica também? É difícil. A gente, como profissional, também passa por isso. Todos nós somos seres humanos. Mas para o jogador que tem essa pressão de resultado, a gente sabe que o futebol brasileiro aqui tudo é muito fugaz. Como que administra? É difícil, não é fácil, né? Isso aí você só consegue administrar com o tempo, né? Passando por esses momentos ruins, né? Esses momentos bons, momentos ruins. Eu acho que o Léo e o Gustavo são dois grandes zagueiros, fizeram 2 grandes temporadas no ano passado. Mas é difícil, eles estão num clube onde as coisas acontecem, reverbera muito maior do que, com todo respeito ao Atlético Paranaense, ao próprio Santos, mas a gente sabe que o Flamengo, as coisas que acontecem, quando você se destaca, o destaque é muito maior, quando você erra também, tem os erros, o erro também fica muito grande. Eu acho até injusto algum falar sobre erros individuais que ele vem errando, não por parte do Caê, mas por parte da imprensa em si. Nesse gol mesmo que sofreu nessa falta contra o Botafogo, eu não acho que foi culpa dele. Eu acho que ele conseguiu salvar uma situação ali, optando pelo cartão vermelho. Acho que o Rogério até falou disso após o jogo, né? Que ele escolheu o cartão vermelho do que propriamente deixar o zagueiro marcar o gol. A gente vê que o zagueiro ele sai das costas do Felipe Luiz, o Felipe Luiz que não consegue segurar o atacante ali, fazer a proteção, e o Gustavo ele entra nas costas. Mas é importante no dia a dia, mesmo você errando durante os jogos, você ter essa confiança, porque o futebol te dá a oportunidade de, em 3 dias, quando você joga na quarta, jogar no domingo, você se recuperar, e seu comportamento no dia a dia, nos treinamentos, vai dar o ritmo do seu comportamento no jogo também. Isso aí, acho que ele passou essa confiança para o Rogério, por isso que o Rogério veio optando por ele em vez do Léo Pereira. Antes de passar para o Rafa, você já quer falar agora? Senão eu ia passar só para o Caê falar já do Diego Alves e você amarrar o assunto. Pode ser? Não, vai de boa. Beleza, então. Por isso que eu gosto, né? Esse time aqui capricha. Caê, informações de Diego Alves. Tem proposta, mas não agrada? Aquela situação, aquela novela continua? Pois é, a gente entrou agora há alguns minutos no dia 11 de dezembro. São 20 dias para o fim do contrato do Diego Alves. E o que a gente pode trazer aqui de informação é de que a proposta do Flamengo não será aceita por ele. Ele não aceitará a proposta colocada na mesa antes dos confrontos
contra o Racing, o Flamengo ofereceu uma redução em relação ao acordo selado por ele e por Bruno Spindel em outubro. Vale recapitular aqui de que o Flamengo, através de seu departamento de futebol, chegou a um acordo com o Diego Alves no dia 24 de outubro, por um contrato de 2 anos, e esse acordo foi selado, deram as mãos, mas quando esses valores chegaram na Gávea, como a gente fala, no setor administrativo e financeiro, o clube reprovou, e aí ficou aquele constrangimento de voltar para o Diego Alves e falar, olha só, o que a gente falou ali atrás, no dia 24, não está valendo mais, a gente vai ter que negociar de novo. Só que o Diego Alves entende que já flexibilizou o bastante para que renovasse, e o Flamengo não só reduziu o valor salarial dessa proposta apresentada meado para o fim de novembro, como reduziu também o tempo de contrato, que seriam de 2 anos para 1 ano. Então, é uma redução de valor total de mais de 50%, e o Diego Alves não aceita estar nesse processo ainda de informar que ele está recusado, e o Flamengo tem 20 dias para apresentar uma nova proposta ou não. Do outro lado, o Flamengo reafirma, bate o pé de que já chegou no limite, que não tem como oferecer mais, e aí no meio de tudo isso, o clube compra o Pedro, e aí fica claro que, na ordem de prioridades, o Diego Alves não é prioridade, e tudo isso a gente sabe como é que funciona no bastidor, e diante desse imbróglio, o Diego Alves se abriu ao mercado. O Diego Alves precisa definir o futuro dele, e então ele está aberto a receber propostas e está escutando ofertas do mercado do exterior. Então, esse é o cenário, faltando 20 dias para o término do contrato, 3 jogos previstos, que hoje, ao que tudo indica, serão os últimos 3 jogos dele pelo Flamengo, a não ser que o Flamengo se manifeste e faça valer aquela proposta lá de 24 de outubro, que já tinha acertado, aí acordo selado, e o Diego Alves já tinha comunicado à família, à esposa e tudo, que ficaria no Rio mais 2 anos e tudo mais. Então, toda essa junção de fatores pesa muito para que ele fique muito incomodado com a mudança de rumo e não aceite reduzir mais do que ele já reduziu. Rafa, quanto pesa, então, essa possível ausência, quase confirmada, né, conforme o Caio trouxe aqui pra gente, do Diego Alves no elenco do Flamengo? Tem o Hugo Souza, mas a gente já falou bastante aqui no Troca, ele ainda